Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou William Gonçalves, esse é o canal Na Luz do Espiritismo e esse é o quadro William Gonçalves Convida. E hoje eu tenho a alegria de receber essa grande colaboradora aí da doutrina espírita, Célia Diniz, que vai conversar conosco sobre um tema que é um pouco delicado, mas é necessário, ressignificando o luto, vencendo a dor da morte. A gente quer agradecer imensamente a Célia, trazer um breve resumo sobre a Célia Diniz para vocês que não conhecem, está conhecendo agora pela primeira vez. A Célia nasceu em Pedro Leopoldo, no 1º de outubro de 1950, já nasceu em berço espírita e teve a oportunidade de conviver, de conhecer um pouco com o nosso amado Chico Xavier. Ela atualmente está presidente do Centro Luiz Gonzaga, instituição fundada por Chico, e é uma grande idealizadora e curadora do Memorial Luiz Gonzaga. Vivenciou a grande e dolorosa prova da desencarnação de 2 dos seus filhos. Essa história é tão marcante que retratou uma das cenas, né, uma das histórias do filme As Mães de Chico Xavier. Eu fico muito feliz pela oportunidade de ter a Célia Diniz aqui no canal. Eu vou convidar ela para entrar, para conversar um pouquinho sobre o tema com vocês, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, William. É uma grande Boa alegria tarde. estar aí na Luz do Espiritismo, neste quadro William Gonçalves Convida. Eu me sinto muito honrada, William, de ser a sua convidada nessa tarde de hoje. Eu que Vocês me agradeço. pediram que falasse um pouquinho sobre a dor da morte. E eu tenho tido oportunidade de revisitar sempre este tema neste momento de tanta dor, de tanta perda, de tantas famílias enlutadas. E ao longo dos 30 anos que nós temos trabalhado esse tema, eu tenho percebido a diferença de cada pessoa diante da dor. Porque a dor, ela é um acontecimento, é uma sensação desagradável, uma sensação dolorosa, penosa. A dor é isso. Agora, o sofrimento é a intensidade da nossa reação emocional, é a resposta que nós damos para a dor. Então, meus amigos, a gente pode perceber por essa definição, então, que cada um sente a dor de uma forma. Porque a intensidade da dor, por si só, ela já varia do que sentimos diante de um pequeno tropeçãozinho onde o seu dedo bate numa pedra, até o sepultamento de um ente querido. Então, nós percebemos que neste planeta em que nós vivemos, de provas e expiações, onde dentro da pedagogia divina a dor tem um protagonismo enorme, nós vamos perceber que a dor, então, ela é inevitável, mas o sofrimento não é. O sofrimento, ele é opcional, ele é objetivo, ele é subjetivo. Ou seja, quando a gente fala que uma coisa é subjetiva, é porque cada um vai dar uma resposta, vai ter uma reação diferente diante da dor. Até a dor física, o limiar de extensão dela, ele é também uma característica subjetiva. Uma injeção pode doer um absurdo em uma pessoa, não doer nada na outra, porque a tolerância para a dor física é diferente entre as pessoas. E para a dor moral também. Quando essa dor moral dura muito tempo, às vezes o luto, como é a questão que o William nos pediu, é um sofrimento que pode durar o normal, de alguns meses, 2 anos, por aí. Pode durar esse tempo que a gente não vai
mensurar, né? Porque cada um é de um jeito, mas essa dor normal, esse sofrimento normal diante da perda, pode durar determinado tempo considerado razoável para algumas pessoas e durar décadas para outras pessoas, onde Freud vem a nos falar da melancolia, que é esse sofrimento que dura muito mais do que o razoável. Então, às vezes, nos acontece um acontecimento traumático, nos acontece uma coisa traumática, e a gente, em vez de encarar aquilo como um cristão, e a gente vai ter oportunidade de comentar como um cristão encara isso, a gente pode encarar com mágoa, com revolta e com uma coisa terrível que é o ressentimento. Ressentimento, é engraçada essa palavra, né? Você sente uma dor e começa a ressenti-la por décadas. Isso é uma loucura, mas acontece. E este sofrimento, ele tem o objetivo de nos transformar em pessoas melhores. Porque só quando há sofrimento depois da dor é que há uma transformação. Um acontecimento que dói só um pouquinho e vai embora, não educa, não ensina, não transforma. Então, o cristianismo nos fala disso, mas essa também é o mesmo modo de pensar dos gregos antigos, onde os filósofos Epicuro e outros da antiguidade, os filósofos gregos, eles sempre associaram a sabedoria que o sofrimento bem vivido traz. E nós falamos bem vivido é quando ele é enfrentado com coragem, mas principalmente como o cristão deve aprender a enfrentá-lo com resignação, que é aquela característica tão fundamental diante da dor, que é nos curvarmos diante da vontade de Deus. Esse é o grande, essa é a grande ressignificação do nosso processo de dor, do nosso processo de luto. Esse é o grande entendimento que falta a muitas pessoas. Porque Jesus nos ensinou a orar, seja feita a vossa vontade, e a gente repete isso desde sempre. Mas na hora que a nossa vontade não é atendida e o nosso doente querido não volta para casa, aquela pessoa que saiu para trabalhar de manhã em um acidente trágico leva essa pessoa embora, ela não volta para casa. Então, diante desses fatos extremamente traumáticos, quando a gente vê aquela situação iminente, a morte pode chegar ali a qualquer momento e espiritualmente os nossos joelhos caem por terra e nós pedimos a Deus que deixe conosco aquele ente querido. E a gente esquece do seja feita a vossa vontade. Naquele momento, a nossa vontade, a gente quer que ela seja soberana. E quando ela não é soberana, a gente teve o direito de querer que ela fosse. Nós temos o direito de pedir a Deus que deixe os nossos entes queridos conosco. Mas também nós temos o dever cristão de aprender a nos curvar diante da vontade de Deus. E é assim que a resignação poderosa nasce, dando a coragem moral que nós precisamos. A dor não é castigo, ela é uma necessidade, porque ela faz parte da vida, posto que ela pode enobrecer quem a sente. Então, a dor é vista como uma bênção que Deus envia a seus filhos. Quando estamos sofrendo muito, nós detestamos ouvir dizer que a dor é uma bênção. Então, meus queridos que nos ouvem agora e que ainda não sofrem ou não sofreram a maior das dores, que é a perda de um ente querido muito perto,
Vamos, meus queridos, educando para saber que a dor é sempre uma bênção, porque ela é agente de progresso. Ela é esse valioso concurso que Deus nos oferece, essa valiosa ferramenta de crescimento, porque é através dela que a gente vai aprimorando os nossos estudos, o nosso proceder, nessa grande escola que é a Terra. Então, por mais que nós não consigamos concordar, a dor é o instrumento invisível que Deus se utiliza para nos chamar à transformação, à aproximação, à reconexão com Ele, em outras palavras, para desenvolver a nossa religiosidade, entendendo como religiosidade esta palavra que vem do latim, do religare. Religare o quê? Religar nós outros ao Criador, a fonte criadora de onde nós saímos. Eu poderia falar aqui, teoricamente, sobre o que é a dor e a importância dela em nossa vida e em nosso crescimento. Mas só essas reflexões que a gente trouxe sobre a dor já bastam para evidenciar a razão profunda que a vida tem ao nos experimentar pela dor. E nós espíritas, que compreendemos bem melhor isso, a gente pode chegar a uma conclusão muito interessante de valorizar os nossos momentos de sofrimento. Isso é porque nós somos masoquistas? Nós amamos a dor? Nós adoramos sofrer? Claro que não. 1000 vezes não. O que nós estamos querendo colocar aqui é que nós entendemos a importância e a utilização e o sentido da dor em nossa vida, em nossas vidas, porque nós estamos aqui para compreender a vida e principalmente para submeter-nos à vontade de Deus. Então, nós vamos, o que a gente falou aqui sobre dor, a gente pode multiplicar por 1000 quando se trata de uma perda de um ente querido. Então, o primeiro aspecto que eu quero considerar em se tratando de perdas de entes queridos é quando a gente comentou aqui que a dor pode virar um ressentimento, uma mágoa e até nos consumir. Consumir, o que significa esse verbo? Consumir é algo que acaba com a gente, que tira toda a nossa energia, que tira a nossa vida, que tira a nossa saúde, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Então, consumir é isso, acaba com a gente. E ao longo desses 30 anos ou mais que nós estamos conversando com pessoas enlutadas, por várias vezes eu as ouvi dizer assim: eu não vou suportar essa dor, eu não vou aguentar essa dor. Outra hora, um telefonema eu recebo: eu não estou suportando essa dor vai me matar, essa dor está me matando. Então, diante daquele desespero que eu respeito profundamente, porque eu já senti esse desespero, de chegar aquele momento que te falta o ar, que é como se uma mão de ferro apertasse o seu coração, é como se uma mão de ferro apertasse a sua garganta e você não respira. Então, quando a gente chega nesse momento, é a hora de elevar o pensamento a Deus. É só a oração. É só a prática da oração que vai resolver nesse momento. E eu adorava nessas horas pensar em Santo Agostinho, que disse que quando o homem se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia.
todas as vezes que eu me elevei em oração, eu recebi a misericórdia divina, me fortalecendo e me dando a certeza de que eu daria conta daquela dor. E então, eu trago para vocês uma história que eu tinha, que eu vou compartilhar, que me deu a certeza de que eu daria conta de todo o sofrimento que a vida me apresentou. Eu tive um irmão, tenho um irmão, 4 anos mais velho que eu, e a gente brincava no quintal da nossa casa, lá na Fazenda Modelo, que era o local onde o meu pai trabalhava, o local onde Chico Xavier trabalhava. E a gente brincava no quintal quando um ferrinho, uma hastezinha de ferro, resvalou no olho do meu irmão, furando aquele olho e começou a esguichar uma coisa branca lá de dentro. Eu, com 4 anos, corro até a minha mãezinha, que estava costurando, e eu me lembro que pela primeira vez eu vi a minha mãe tendo um gesto brusco, porque eu falei: mãe, caiu um ferro no olho de Liliu e está saindo uma coisa branca lá de dentro. A minha mãe levanta bruscamente, manda a cadeira até longe assim para poder sair, e eu assusto com aquela reação dela. Só, queridos, que antes dela correr ao quintal para ver o meu irmão, o que tinha acontecido, ela vai no quarto dela, abre o guarda-roupa, tira um lenço. Naquela época, os homens usavam lenço de bolso, né? Meu pai tinha vários, todos brancos. Ela tira um lenço branquinho dobrado e vai correndo, e eu atrás dela. E ela chega no quintal e coloca o lenço no olho do meu irmão. Resultado, depois de 15 dias internado em Belo Horizonte, o meu irmão volta cego de um olho. O Chico Xavier, passando lá por casa, hábito normal da vida dele, porque a nossa casa, e da nossa, porque a nossa casa era a poucos metros do escritório onde ele trabalhava. Meu pai, como funcionário da fazenda, no Ministério de Agricultura, tinha direito, né, a uma casinha, morar ali numa casinha. Então, nós tínhamos essa casa lá, muito dentro da fazenda, muito perto do escritório dele. E ele passa uma tarde e fala assim: Lico, com meu pai, busque aquele retrato que a nossa amiga Lídia fez da sua família aqui no portão. Deixa eu abrir um parênteses para explicar essa amiga Lídia. Quando as pessoas vinham de outros estados, de vários lugares do Brasil, para falar com Chico, ele mandava lá para casa, para ficar lá em casa, esperando ele sair do serviço, porque durante o serviço ele não poderia atender essas pessoas. E ele manda essa Lígia, e ela estava com uma máquina fotográfica, coisa muito rara no início dos anos 50, né? Muito rara. Ela estava com essa máquina e ela fotografa a família toda assim no portão e manda a foto para a gente. E isso demorava muito tempo, já tinha uns 2 meses que essa foto tinha chegado, quando acontece esse acidente com o meu irmão. E o Chico diz para o meu pai: busca aquela foto que a Lídia fez. Chico não estava lá na hora da foto. Ninguém comentou com ele que houve uma fotografia. No entanto, a vidência dele, ele sabia. Meu pai traz a foto e Chico mostra o olho do meu irmão com uma cicatriz esbranquiçada. Só que aquela cicatriz era a que ficou depois que furou, mas quando fez a foto, não tinha furado ainda, não tinha acontecido aquele acidente ainda. Então, ali, depois, essa história, é claro que eu só tive a compreensão dela muitos anos mais tarde. Ali, o Chico atestava para nós todos a ocorrência de, não de um acaso, aquela haste vai no olho do meu irmão e fura o olho dele por acaso. Ele atestava um planejamento reencarnatório. Há pouco tempo, pesquisando para escrever sobre isto, eu descubro
que é raríssimo as pessoas renascerem cegas de um olho. Que então era necessário este acidente para que o meu irmão só tivesse a prova da cegueira parcial. Vejam vocês que aonde eu estou querendo chegar. O meu irmão, segundo as informações que nós recebemos, ele não teria condições de se sair bem numa cegueira total. Ele poderia se perder na revolta, no desânimo, no desalento e perder uma reencarnação. Então, ele só conseguiria suportar uma cegueira parcial. Porque com a cegueira parcial ele teria o limite necessário de dor que o aprendizado lhe traria e teria o outro olho para poder enxergar e tocar a sua vida. Esta é a prova do que eu quero mostrar. Meu irmão, ao fazer o planejamento reencarnatório, pede a cegueira. E a espiritualidade que o ajudava neste planejamento fala: não, você não tem condições de suportar essa prova. Nós vamos te dar apenas a cegueira parcial. Então, meus queridos, todas as vezes que alguém me diz: eu não suporto essa dor, eu não vou aguentar, eu estou sofrendo muito, eu posso dizer a elas de ter aprendido na prática que Jesus disse que o jugo dele era suave e que o fardo era leve. E isso significa que que a lei jamais imporia algo em nós além das nossas forças. Esta é o que eu posso garantir a todos que sofrem. Olha, se essa dor está com você, é porque você dá conta dela. Porque se você não desse conta dessa dor, esta dor não estaria sobre os seus ombros. Esta cruz não seria sua. Então, aquele jovem de 25 anos, conforme eu recebi uma mãezinha aqui essa semana, aquele jovem de 25 anos, filho único, que se foi e deixou a mãe em prantos, dizendo: não vou dar conta dessa dor, era meu único filho. Eu disse: minha querida, todo filho é único. Todo filho é único. E segundo, se você não fosse dar conta dessa partida, e se seu filho veio e partiria nesta época de volta para casa, se seu filho veio com a programação de uma encarnação de 25 anos e voltaria para casa, Deus sabe a intensidade da dor que deixa a partida de um filho. Se você não suportasse essa dor, este espírito não teria sido o seu filho. Esse espírito que veio com a necessidade de ficar aqui apenas 25 anos, não seria o seu filho. Se ele veio seu filho e agora volta para casa com uma convulsão, depois de ter sido operado 7 vezes para raspar infecção da perna por um acidente de moto. Ele teve durante 34 dias no hospital, tomando 7 vezes anestesia. Parece que foi isso que trouxe uma sequela fatal. Então, eu disse a ela: você gostou de ter seu filho por 25 anos? Se você soubesse que ele partiria, você ia falar: pode deixar, Deus, não quero ele, não? Então, são questões que nós temos que racionalizar na medida do possível. Então, quando Jesus diz que o fardo dele era leve e que o jugo era suave, a gente pode confiar em Jesus e em suas promessas. Então, quando a gente amadurece esse sentimento, a gente pode dizer: mande Deus o que mandar, mande a vida o que mandar, que eu sei que eu darei conta. Então, meus queridos,
Espera aí que está aparecendo aqui uma mensagem. Ah, tá. Pensei que fosse a bateria, desculpem. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Sepultei 2 filhos. Por 2 vezes eu estive na porta do CTI. Por 2 vezes eu implorei a Deus que deixasse os filhos comigo. E por duas vezes eles partiram e eu senti, ao me elevar em oração, a misericórdia derramando sobre mim e me dando forças. Depois, ao pensar na readaptação da minha filha linda de 27 anos, que uma dengue hemorrágica levou em 3 dias, eu pensava, meu Deus, a minha filha era espírita, minha filha sabia que a vida continua, mas ela vai acordar do lado de lá e não vai bater palma de alegria, oba, que beleza, a vida continua. Ela vai sofrer por desencarnar, porque morrer é simples. Um mosquitinho picou e matou o corpo físico. Agora, desencarnar, gente, também, tem vários significados, mas desencarnar é também conseguir abandonar todos os sonhos da vida material, todos os projetos da vida material, todas as pessoas, todas as coisas que você tem, ama e quer, abandonar os seus sonhos e seguir em frente com a coragem e o entusiasmo de criar novos sonhos e novos projetos de vida, da vida que continua. Mas isso não é fácil. Não é fácil, imaginemos. Então, eu não poderia ter no meu coração nenhuma tristeza profunda demais pela partida da minha filha, nenhum lamento grande demais que fizesse ressonância a uma provável revolta que ela pudesse estar sentindo. Eu não podia ficar pensando, meu Deus, que pena que a minha filha não está aqui. Eu não podia. Eu tinha que pensar, minha filha, segue em frente. Vamos em frente. E como conseguir forças para soltar? Então, era preciso que eu aprendesse a ressignificar o meu luto, que em última análise, significava aprender a viver com aquele vazio, aprender a viver com aquela ausência, aprender a olhar a vida sabendo que ela não estaria mais ao meu lado. Então, meu desafio era não adoecer de tristeza, porque se eu adoecesse de tristeza, eu morreria antes da hora, num suicídio indireto, inconsciente, mas que maior distância e tempo colocaria entre mim e ela. Então, eu tinha e tenho ainda um enorme aprendizado pela frente, porque a dor veio para me ensinar um monte de coisa. Mas entre tudo que eu aprendi e estou aprendendo, com a partida dos meus filhos, foi que eu comecei a entender uma coisa, gente, que me intrigava desde sempre. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Moisés ensina isso, Jesus corrobora. Jesus diz em Mateus, anota no capítulo 22, versículo 34, que deveríamos amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Então, por quê? Por que eu deveria amar a Deus, que eu não sabia direito o que era? Eu até pensava ainda que era quem era Deus. Então, como é que eu poderia amar a Deus que eu não sabia direito o que era, mais do que eu amava meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amores? Como que eu poderia amar a Deus mais? Aí eu entendi por que Moisés mandou, por que Jesus corroborou. Por quê? Só amando a Deus acima de tudo, eu conseguiria entregar a Mariana com toda a resignação, sabendo que com Deus
eles estariam melhores do que comigo. Então, meus queridos, foi esse o grande aprendizado que eu pude trazer para vocês. Muito da nossa dor é assim: quero meu pai aqui comigo, quero minha mãe aqui comigo, quero meu filho aqui comigo. Só que quando eles partem, eles têm muito mais amor do que esse que nós podemos oferecer. Eles estão muito mais bem cuidados do que conosco. Chico me disse: não tenha dúvida, minha filha, quando meu filhinho se foi aos 3 anos, não tenha dúvida, minha filha, o seu filhinho encontrou braços tão carinhosos quanto os seus. E isso, a princípio, é aquele tapa no nosso ego de mãe, né? Mas depois a gente descobre que as nossas irmãs que cuidam das crianças do lado de lá, elas têm uma capacidade de amar muito maior do que a nossa aqui, porque estão olhando filhos alheios e na verdadeira vida, onde todos mais maravilhosos, né? Então, essa prepotência nossa, né? Eu que sei o que é bom para o meu filho, não. Eu que sei o que é bom para o meu pai, para minha mãe, não. É Deus que sabe. Então, nós sofremos menos quando nós compreendemos a paternidade divina. Então, quando eu entreguei minha filha, eu aprendi um pouco mais sobre o amor verdadeiro. Porque amar um filho que chega é muito fácil. É muito fácil. Deus nos deu o instinto materno. Mas o verdadeiro amor nós descobrimos quando nós temos que entregar o nosso filho de volta. E só amando a Deus acima de tudo, nós conseguimos fazer essa entrega sem aprisionar os nossos entes queridos em nossa dor. Então, foi o que eu pude trazer para as nossas reflexões de hoje, e muito há ainda o que dizer. Eu não tenho a menor pretensão de pensar que estamos esgotando o assunto. Não, não estamos. Nem no livro que eu escrevi, onde eu coloco toda a visão da doutrina espírita, eu estou falando que eu já vi que o William botou na tela aí, não estou fazendo propaganda do livro, estou fazendo divulgação da doutrina, que ele consta, que nem nesse livro que eu pesquisei todos os tipos de morte, de acordo com o que Chico foi me explicando e me ensinando, nem ele é conclusivo. Há muito ainda o que estudar e refletir, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o consolador prometido por Jesus à luz da doutrina espírita. E ele se abre em todo o seu esplendor, trazendo o consolo de Deus a todos nós que sofremos. Graças a Deus, gente, que assim seja. Eu queria, William, antes de vocês partirmos para as perguntas, eu queria explicar a questão do lenço, porque eu disse que quando a minha mãe, quando eu chego e falo, meu irmão furou o olho e está saindo uma coisa do olho dele, ela não vai direto para ver o acidentado, ela vai buscar um lenço. E quando o Chico nos explica que aquela questão era a cegueira parcial, né, porque ele não tinha como suportar a cegueira total, ele vira para minha mãe e diz: Lia, você está lembrada que quando você recebe a notícia do machucado, você primeiro vai no seu quarto e busca um lenço? Ela, sim, estou lembrada. Pois é, Lia, você foi intuída a buscar o lenço para não deixar vazar o olho do seu filho, porque ele não trouxe o compromisso, entre aspas, o karma, de ter a fisionomia prejudicada, enfeiada, com o olho vazado. Não sei se vocês já viram um olho vazado. É horrível. Aquela coisa funda, meio aberta, meio fechada. E o meu irmão não trouxe o compromisso, o karma, a prova da feiura, porque o olho enfeia, tira qualquer estética ali, né, do rosto. Então, eu estou contando essa história do lenço para que a gente perceba a sutileza
das leis de Deus, tomando conta para que a nossa cruz não seja 1 grama mais pesada do que podemos suportar. Deu para entender, William? Deu, com certeza. Com certeza. Maravilhosa, inclusive, a história. Obrigada, querido. O pessoal que está aí nos assistindo ao vivo já sentiu o tom aí da palestra da Célia. São todas assim. Eu queria deixar aqui também que a Célia tem outras palestras aqui no YouTube, de outros canais. Então, quem gostou do conteúdo, procure ali Célia Diniz, né? E também a Célia é autora do livro Vencendo a Dor da Morte, pela editora Intervidas. É um livro muito bom que eu indico, bem bacana mesmo. E, Célia, eu gostaria de começar. O nosso canal aqui, ele é famoso pelos casos do Chico. Você acabou trazendo um, né? Como você Trouxe. conheceu, eu queria que você trouxesse mais algum para a gente aí, para os nossos convidados que estão aqui. Posso sim. Posso trazer um outro caso que, com certeza, eu tenho que falar o caso e a fundamentação evangélica que esse caso tem, porque eu não posso ficar aqui só contando história de carochinha, não é verdade, William? Então, nós vamos tentar trazer algum caso que tenha algum conteúdo, e toda a vida de Chico, já que ele foi aquela pessoa que se transformou numa carta viva do Evangelho, né? Ele, num determinado momento, ele escreve para um amigo dizendo assim: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. E eu li. E eu li. E foi uma maravilha ter conseguido perceber a importância que Chico dava em praticar tudo aquilo que ele psicografava, tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele pôde aprender do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou pensar um caso aqui, mas antes de começar o caso, eu queria dizer, já que o William falou, se alguém quiser ver algum dos nossos trabalhos, os mais recentes, os 10 mais recentes, estão no nosso Instagram, Célia Diniz R. Se alguém quiser dar uma olhadinha lá, porque a gente faz uma palestrinha de 30, 40 minutos toda semana aqui para os nossos irmãos do Luiz Gonzaga, né, que estão aí, como todos os espíritas, morrendo de saudade, morrendo de vontade de estar dentro da casa de espírita de novo, né, William? Então, vamos lá. Exatamente. Eu vou deixar aí na tela também o Instagram da Célia, o arroba dela, para vocês também terem a oportunidade de assistir essas outras palestras lá. Sim, obrigada. Em 1954, a minha mãe teve uma infecção, uma alergia enorme contra cibalena. Ela tomou cibalena numa febre, numa gripe. Era um 15 de novembro e era dia de eleição. E ela sente esse processo gripal e toma cibalena. Só que ela tem uma reação alérgica muito forte e o corpo dela inteiro abre assim, nos eczemas, numas erupções, quase ferindo o corpo todo. E o Chico Xavier passava lá em casa toda tarde após o expediente e aplicava passes em minha mãe. Depois de alguns dias, aquela infecção, aquele eczema todo, aqueles pruridos já haviam melhorado, mas na testa dela havia ficado uma mancha avermelhada, roxeada, assim, grande. E ela perguntou: Chico, essa mancha não vai sair? Ele disse: não, Lia, essa mancha nunca mais vai sair da sua testa. Para que você, todas as vezes que olhar no espelho, você lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Lepra, naquela época, era uma doença altamente estigmatizadora. Ela colocava as pessoas em leprosários e os parentes abandonavam ali aquela pessoa toda ferida, toda deformada, porque ninguém sabia como a lepra, como é que ela era contagiosa,
que tipo de contágio que ela oferecia. Então, simplesmente eu lembro de alguns casos aqui na minha cidade, adoecia com lepra alguém, e se perguntasse para a família, onde está fulano? Morreu. Muitos eram colocados em leprosários e considerados mortos. Então, é esta prova que a minha mãe pede para vir nessa existência. Ela pede uma lepra. Por quê? O que que ela trazia na alma que ela achava que ela precisava de uma lepra para limpar? Porque a doença do corpo físico, ela existe para tirar a impureza e a doença que está na alma. Então, a minha mãe pede uma lepra, onde o corpo todo abriria em feridas, com certeza para cicatrizar as feridas que ela trazia no seu corpo perispiritual. E as feridas que ela trazia, se é que ela trazia, não eram feridas que os outros fizeram nela. Eram feridas que ela deve ter causado aos outros. Porque as feridas que os outros nos causam não deixam marcas no nosso perispírito. Então, ela pede uma lepra para purgar as feridas da sua alma. E a espiritualidade amiga que a auxiliou neste planejamento reencarnatório, e quem nunca viu falar dessa palavra, planejamento reencarnatório, leia lá em André Luiz a preparação para as reencarnações em Missionários da Luz, por exemplo, que a gente vai ver o cuidado da engenharia genética do mundo espiritual para que nós possamos vivenciar aqui exatamente aquelas situações necessárias para o nosso aprendizado, não para o nosso sofrimento, não para a gente pagar, mas para a gente aprender. Então, a minha mãe pede uma lepra e a espiritualidade fala: não, você não precisa da lepra. Trabalhe. Trabalhe. Tenha uma vida de trabalho, de entrega na seara do mestre, que você vai limpar a sua alma do mesmo jeito. Então, meus queridos, ela vem, tem 17 filhos, acolhe 4 irmãos, meio-irmãos de um segundo relacionamento do pai. Ela funda a sala de costura no centro, ela funda a sopa, ela faz, em 72, ela perde uma filhinha, a caçula, aos 9 anos de idade, ela começa a fazer uniforme para todas as crianças carentes do Colégio Imaculada Conceição, aqui de Pedro Leopoldo. A diretoria do colégio ficou tão entusiasmada com aquilo, era o colégio que eu trabalhava, era o colégio que meus 17 irmãos estudamos, eles compravam com dinheiro da Caixa Escolar o tecido azul marinho e a tricoline branca, porque o uniforme era assim, antigamente, calça azul marinho e camisa branca. E a minha mãe fazia uniforme para todas as crianças carentes, para que elas fossem para a escola arrumadinhas. E ela trabalhou tudo que vocês pensarem. Dentro da casa espírita, ela fez, e ela trabalhou. Então, ela trocou uma lepra por trabalho. Foi assim que eu aprendi a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E se nós sofremos hoje, é porque nós escolhemos a dor. Nós é que acreditamos na dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque nós só conseguimos enxergar a nossa redenção através da dor. Então, nós encarnados aqui na Terra, não conseguimos ainda assimilar isso, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, e continuamos a escolher o sofrimento para a redenção do nosso passado equivocado. Então, é isso que hoje nós, com as luzes da doutrina espírita norteando as nossas vidas, nós saibamos fazer escolhas menos dolorosas nas nossas próximas encarnações, que temos certeza vamos precisar. Então, William, este caso da lepra é muito impactante, né, na minha vida. Verdade. E me mostrou a importância do trabalho. Eu que também escolhi a dor
porque eu vim para cá com uma escolha dolorosa de sepultar 2 filhos e ser professora do estado de Minas Gerais. Isso também é um karma. Verdade. Ô, Célia, nós estamos vivendo, né, uma pandemia, muitos amigos, né, perderam, estão acompanhando aqui familiares, né, nessa pandemia. Quando não foram amigos, foram parentes, foram vizinhos. E aqui no canal a gente tem tantas pessoas que me perguntam como conseguir uma carta psicografada, né? Eu sei que você conseguiu, né, dos seus filhos, com o Chico, né? Eu queria que você desse, assim, nós como espíritas, né, depois que Chico voltou para a pátria espiritual, a gente tem tentado orientar o máximo, né, para ter o máximo de cuidado, né, com essas cartas. Assim, como que foi o seu contato? Como tem sido essa experiência, né? Se você puder deixar um conselho também para essas mães que a gente recebe aqui diariamente. Como Olha, conseguir uma carta psicografada, etc. as pessoas chegam lá no Centro Luiz Gonzaga, mesmo antes da pandemia, as pessoas chegavam assim: meu pai morreu semana passada, aí tem algum médico que dá uma carta? Sabe? E depois chega uma outra pessoa: olha, minha mãe se foi aí com câncer e eu não vou me conformar enquanto eu não receber uma carta dela. Ah, e tal, e tal, e tal. Então, as pessoas. Eu sei a dor e a ansiedade que fica no nosso coração, como diz Emmanuel, ao ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. E esse adeus indescritível que Emmanuel fala, te pegou de surpresa. Você não teve tempo de falar aquela última coisa, de perguntar aquela última coisa. E a ansiedade de saber como que a pessoa está é muito grande. Eu sei exatamente como sentem as pessoas que querem uma notícia. Eu tive notícia, sim. Eu tive Chico Xavier na minha frente, 1 ano depois da partida do meu filho, lendo para mim: mamãe, eu estou vivo e vou crescer. E meu egoísmo gritava: mas eu que quero ver o sofrimento. A voz doce de Chico continuava lendo: mamãe, eu estou na escola e é a tia fulana que me ajuda nos deveres escolares. E o meu egoísmo gritando dentro do meu coração: mas eu queria você aqui, eu que queria ajudar nos seus deveres escolares. Era uma carta. Eu estava ali diante de uma carta psicografada por Chico Xavier. É uma coisa abençoada. Eu não renego nem um segundo como que isso foi lindo e maravilhoso. A psicografia, a mediunidade abençoada de Chico Xavier, trazendo de novo para os nossos braços os nossos filhos. Isso foi maravilhoso. O trabalho das cartas familiares, que originaram mais de 100 livros de Chico Xavier, foi um trabalho extraordinário que complementa e muito as informações de André Luiz, nos dizendo como é a vida no mundo espiritual, nos dizendo que a vida continua. Então, gente, eu não estou aqui menosprezando a mediunidade da psicografia. Eu só estou dizendo 2 coisas. A primeira, é muito difícil um médium que consiga captar toda a essência do seu ente querido. O que nós temos visto é o espírito chega, o médium capta a presença, mas não consegue. A sua antena fluídica está meio sem conexão e a pessoa não consegue captar tudo. Então, fica aquelas cartas genéricas. Aquelas cartas genéricas, a maior parte dos médiuns que se propõem a esse trabalho hoje faz aquelas cartas genéricas, são incapazes de terem uma individualidade, uma particularidade, um apelido que não foi dito, uma informação que não foi passada. Então, deixa-se muito a desejar.
eu fico muito aflita de pessoas acharem que o consolo que o Espiritismo tem é uma carta. O consolo que a doutrina espírita tem para nos oferecer, gente, é muito mais do que uma carta psicografada. Porque se esse fosse o consolo que Jesus teria para nós, isso seria tão injusto com os nossos irmãos de outras religiões que não conseguem acreditar no fenômeno, que não têm facilidade, não têm acesso aos médiuns. E outra coisa, tem lá uma reunião linda, um médium sensacional, 200 pessoas, 5 recebem uma carta. Então, mesmo que aquelas 5 despertem as pessoas para aquela realidade e ajuda até quem não recebeu também, eu ouso dizer que o consolo que o Espiritismo tem vai muito além de uma particularidade de uma carta. É muito mais, é aquele evangelho que acolhe e que educa. Porque eu dizia antes, Chico lendo para mim e meu coração gritando, de egoísmo, de apego, de amor condicional, o amor que exigia o filho do meu lado fisicamente, um amor impaciente que queria continuar convivendo com ele ali imediatamente. Então, foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o tempo, o grande aliado de Deus, que curou o meu coração, que cicatrizou as minhas feridas, que cuidou da minha alma despedaçada em 1000 pedaços. É o Evangelho que acolhe, que ensina, que educa, e não uma notícia. Mesmo porque, meus queridos, quando asserenamos o nosso coração diante da prece, antes de dormir, oferecendo a Deus a nossa resignação, pedindo a Nossa Senhora que conduza-nos até onde estão os nossos filhos. E nós vamos encontrar com eles. E no dia seguinte, nós vamos acordar, até sem essa lembrança ostensiva, mas a sua alma vai estar aquietada, asserenada. E você nem vai perceber que você não está sentindo aquela saudade que despedaça, porque você encontrou a serenidade, a resignação, a confiança em Deus proporcionou condições de equilíbrio para receber o seu ente querido na sua casa ou para ir aonde ele está. Bom, Célia, você, como a gente está conversando um pouquinho sobre ressignificar o luto, quando você recebe a carta ali, você ainda estava, né, naquela questão do ego, né, de querer o filho junto de você. Quando você acha que você deu essa grande virada, essa ressignificação, qual foi, assim, você acha que foi o marco, assim, que te deu essa ressignificação? Tem dado até hoje, meu querido. Até hoje. Até hoje. Quando eu estava na porta do CTI, 23 anos após sepultar o meu filhinho que caiu da bicicleta da babá, que é a história que está no filme As Mães de Chico Xavier, eu estava de novo na porta do CTI, William, e a minha oração era assim: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu tenho certeza que agora a nossa vontade vai ser a mesma. Primeiro, isso eu rezando, porque ela entrou para o CTI às 11 e se foi, ela entrou para o CTI às 4 da manhã e se foi às 11 horas do dia seguinte, daquele mesmo dia, 7 horas depois. Então, deu tempo de muitas conjecturas, de muitas, muitas, muitas orações. Então, eu falava, meu Deus, eu tenho certeza que dessa vez a nossa vontade vai empatar. Porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A pandemia veio mostrar que cai 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar. Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu pensava, eu aprendi com a doutrina que ninguém sofre 1 segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa.
E eu já aprendi, isso é eu falando com Deus, eu já aprendi tudo que a perda de um filho tinha para ensinar. Então, eu não preciso mais dessa dor. A minha filha não vai embora. A minha filha vai ficar. Ela não vai embora. E, no entanto, ela foi. Aí eu tive que voltar. Logo depois, é claro, eu precisei de alguns dias para voltar a pensar nisso, né? E eu pensava que, então, a minha arrogância tinha sido tão grande que eu não tinha percebido que eu tinha aprendido muito pouco. Que eu tinha aprendido muito pouco. É onde eu penso o quão difícil seria para minha filha enfrentar a desencarnação, o quão seria difícil para minha filha encontrar entusiasmo para criar novos sonhos e novos projetos, o quão seria difícil para ela deixar o noivo, os amigos, as coisas que ela gostava e ia começar a construir. Quando eu pensava nisso, eu pensava, então, aquilo que eu comentei aqui já. No meu coração, eu não podia encontrar. Pois é, que pena que você não está aqui. Eu tinha que falar, minha filha, nós vamos dar conta dessa dor. Fica firme aí, que eu vou ficar firme de cá. Mais na frente a gente encontra. Aí que surgiu o grande aprendizado. O verdadeiro amor não é o que se dedica à pessoa que chega na sua vida. O verdadeiro amor você aprende quando você tem que soltar. É aquele amor incondicional que não exige a presença. Aquele amor incondicional que não exige retorno, concretude. É aquele amor que continua existindo cada vez mais forte, mesmo em dois planos difíceis de existência. Então, é aquele amor que você entrega seu filho para o verdadeiro pai. É aquele amor que você se rende também à paternidade. E abre mão do pronome possessivo, meu filho. Não, nós somos todos filhos de Deus. Então, o aprendizado, William, que essa dor traz, é mais ou menos um aprendizado que continuou agora com a pandemia, né? Os valores, todo mundo vai ressignificar a vida, porque não é possível que nós vamos sair desse esfregão que a vida nos deu e vamos sair com os mesmos valores equivocados, com os mesmos interesses egóicos, com a mesma fome de crescer materialmente. Não é possível que nós vamos sair dessa pandemia com o mesmo egoísmo de conviver e de cuidar só da própria família. Não é possível que a gente não aprendeu a estender o olhar ao nosso lado e ver qual que está sofrendo. Quantas mais pandemias nós vamos precisar para aprender que a vida não faz sentido se ela for vivida isoladamente. Quantas pandemias mais, quantas dores mais nós vamos precisar? Quantas? Verdade. Célia, já caminhando aí para o nosso final Um da minutinho só, palestra. William, só um minutinho. Claro, tá, fica à vontade. Pode vir, Aproveitar que a Célia teve que sair, vou pedir para pode vir, vocês querido. curtir, Aqui eu comentar a tenho. nossa live. Ô, William, o meu netinho ficou Oh. tão bonzinho o tempo todo que agora ele está me pedindo um durex. Vamos. Sem problema, não. Deixa eu ver se eu acho um durex aqui, que eu tinha um nessa gaveta, meu bem. Não está aqui mais, não. Está lá no seu laboratóriozinho. Vem em cima com o papai. Vê com o papai. Não tem, não? Isso aqui serve? Não. Então, vocês... Aqui, ó, serve. Ah, vem cá, filho. Serve. Desculpa, gente, mas ele ficou tão bonzinho que eu tinha que atendê-lo. Sem problema, Célia. Acontece. Já terminando aí a nossa live também, e agradecendo, né, por deixar você fazer suas colaborações finais. E eu queria que, antes das suas colaborações finais, você falasse um pouquinho de como você cresceu com a figura do Chico. Talvez você
demorou um pouco a perceber que ele era esse espírito dessa magnitude, ou você já de cara já desconfiou? E como foi? Assim, quando foi que você falou, não, esse senhor é diferente, ele está aqui, mas ele tem uma luz a mais? Por mais que eu tenha percebido na minha primeira infância, lá na Fazenda Modelo, que o Chico era diferente dos outros colegas de serviço do meu pai, os outros eram homens mais frios, mais rudes, né? O homem daquela época era um homem mais rude, era um homem mais rudes, e o Chico era delicadeza e ternura, né? Sempre. Por mais que eu tenha percebido isso na minha infância, eu não me dei conta, né, William? Eu tenho dito isso sempre. Eu não me dei conta da intensidade da luz daquela alma que vivia tão perto de mim. Não me dei conta. Não me dei conta de quem era Chico Xavier, assim como muitos dos que convivemos com ele não sabemos quem é Chico Xavier, porque Chico não se deu a conhecer. Ele se ofuscava para que Jesus brilhasse. Então a gente não sabe quem era Chico Xavier. Não me dei conta. Mas o grande legado que ele deixa no meu coração é o fato de que ele realmente nos amava incondicionalmente. Ele nos amava de uma forma tão incondicional, a despeito dos nossos defeitos, dos nossos limites, ele nos amava, como se nós fôssemos perfeitos. Então, ele me dá uma noção do que seja o amor de Jesus por nós. Porque se ele, que era um ser humano, ainda não sem conseguir a perfeição total da espécie humana, ele era capaz de amar daquela forma tão incondicional, ele me deu uma noção do que seja o amor de Jesus por todos nós. O amor de Deus que paira sobre todo o universo. Então, a minha gratidão por Chico Xavier foi isso, ter me ensinado o que era o amor. Por muito que ele nos amou, ele me ensinou o que era o amor. Maravilha. Célia, a gente quer te agradecer demais, em nome aqui do canal, da equipe que me ajuda, dos benfeitores que nos ajudam aí nessas palestras. E vou deixar você fazer as suas considerações finais. A gente vai deixar mais uma vez aqui o Instagram da Célia e para vocês seguirem lá e agradecer a vocês que também assistiram aqui ao vivo. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E daqui a pouquinho nós temos o Evangelho no lar aí também, no canal, tá bom? Sou eu quem agradece, William, a sua serenidade, a sua tranquilidade para conduzir esse programa. Você está de parabéns. Eu estou muito feliz com a honra de ter participado e quero encerrar dizendo, meus queridos, que eu não estava aqui na posição de quem estava ensinando nada, apenas na posição de quem está compartilhando o que tenho aprendido com a dor, o que tenho aprendido com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Apenas compartilhando o que tenho aprendido e não ensinando. Eu peço a Nossa Senhora que nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Célia. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.